Bom, pessoal, então, meu nome é Ana Paula, como já me apresentei, sou formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, e sou especialista em Gestão de Produção e Qualidade, fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas, aqui em Contagem. E minha experiência profissional, eu atuei um ano como estagiária de garantia da qualidade numa indústria de abate de bovinos na Plena Alimentos, em Pará de Minas, de onde eu nasci e onde moro ainda. E durante 4 anos atuei como supervisora desse setor de garantia da qualidade. Hoje eu sou analista no setor de pesquisa e desenvolvimento de produtos, com foco em COMEX, que é o comércio exterior. Então, eu faço ali o trabalho de desenvolver um produto, mas totalmente para o mercado internacional. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu trouxe algumas fotos só para mostrar realmente os momentos importantes e tudo que passamos na universidade, tudo que eu passei na universidade, no estágio e nos trabalhos. Então, eu tentei ao máximo aproveitar as oportunidades que a universidade nos ofereceu na época da graduação, monitorias, tutorias, cheguei a dar tutoria, fui bolsista de iniciação científica, fui voluntária de projeto de extensão, e esses momentos, né, essas participações nessas oportunidades são muito importantes na nossa formação acadêmica, tanto minha como de todos os meus colegas de classe, que eu vivenciei junto deles, tudo isso. E participamos de seminários, congressos, isso é muito importante. Uma dessas oportunidades essenciais foi o núcleo de estudo que a gente tinha semanal para discutir assuntos cotidianos, assuntos de novidade na área de alimentos. E fiquei um ano, como eu disse, como estágio, e depois fui para a indústria. Tive uma dúvida muito grande entre escolher o mundo acadêmico e o mundo da indústria de alimentos, eu só pude tirar essa dúvida quando eu realmente fui aproveitar o estágio, quando eu fui para o estágio e vi qual era a realidade industrial, para daí decidir depois entre o mundo acadêmico e o industrial. Na época do estágio, eu desenvolvi o meu TCC dentro da indústria, foi aplicando o ciclo PDCA em um problema ocorrido na indústria, e depois supervisora e hoje analista. Então, vamos para o assunto principal. Vamos introduzir a ferramenta de BPF. BPF são as boas práticas de fabricação, como todos nós já lidamos, já sabemos. Mas a Anvisa nos diz um conceito bem bacana e bem prático. É um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Dicas. Dica número 1. Como as boas práticas de fabricação, elas formam um conjunto de medidas, essas medidas elas precisam ser controladas, precisam ser descritas, precisam ser bem trabalhadas e distribuídas. Para isso, nós usamos os programas de autocontrole, né? Que são os PACs, que é um objetivo muito requisitado aí pelo pessoal, né? Sim, com certeza. E a gente falou, né? A gente fala, deixa claro que os programas de autocontrole, né, pessoal, eles foram criados a partir das boas práticas de fabricação, dos PPHOs, né, e também do APPCC, e são muito utilizados em indústrias processadoras de produtos de origem animal, né, regulamentadas e fiscalizadas pelo MAPA, Sim. e são fundamentais, né? E você ter o domínio, conseguir fazer, reestruturar, interpretar os PACs é muito importante para que você consiga, enfim, colocar em prática, né, as dicas que a gente está falando aqui hoje. E os programas de autocontrole precisam ser muito bem estruturados, né? Não adianta a gente ter só no papel e não fazer isso na prática. Né? As medidas, os problemas, tudo tem que ser descrito da forma correta e distribuído em PACs de forma correta. PAC de água, o PPHO, o APPCC, que é um programa à parte, o PSO, que é o Procedimento Sanitário Operacional numa indústria de abate, que a gente utiliza muito. Então, os PACs precisam ser bem estruturados para depois chegar no PPCC e termos um resultado bom, porque os PACs são a base para a construção do PPCC. E é legal falar, né, Ana, que os PACs, gente, não precisa você pensar que tem que fazer uma coisa mirabolante, ou uma planilha super, assim, atualizada, super atual, super diferente. Pode ser um documento simples, ele tem que ser de fácil interpretação, importantíssimo, né? Descrever a realidade da sua indústria, a realidade daquela etapa. Não adianta você querer maquiar, mascarar, porque senão tudo vai ser falido daqui para frente, com né? certeza. O plano a gente não consegue implementar.
E ser de fácil entendimento para todo mundo, né? Principalmente pelo setor de qualidade, que precisa entender, conhecer e saber aplicar esse PAC no dia a dia. E, Ana, me responde uma coisa, com relação ao PAC, por exemplo, se você tem, igual você trabalha com a abate, você tem, às vezes, colaboradores que têm um nível de instrução muito baixo, né? Às vezes vai ter, tipo, quarta série, um ensino fundamental, né? Isso. E você trazer isso para o PAC, por exemplo, para esses colaboradores, você tem que falar a linguagem dele, correto? Colocar menos texto, uma linguagem mais enxuta, mais simples. Mais imagens para poder demonstrar o que realmente precisa ser feito. Então, aí vem a segunda dica do nosso PPF, que é o colaborador. Esse colaborador, ele é a principal peça numa indústria de alimentos, em qualquer ramo, em qualquer tipo de alimento. O colaborador, ele é essencial, porque é ele que opera, é ele que faz tudo acontecer dentro da indústria. Se não tivermos o colaborador como uma peça-chave e ao nosso lado o tempo todo, nós não vamos conseguir atingir os objetivos de qualidade da indústria. Então, é preciso evidenciar o papel desse colaborador, é preciso ouvi-lo a todo momento e preciso treinar. Então, esse fato de ouvir é fundamental, porque ele está lá no dia a dia, ele sabe de um problema que às vezes você não sabe, porque você não consegue estar lá 100% do seu tempo de trabalho. E às vezes acontece, ele precisa falar esse relato e nós não damos ouvidos ou não temos essa abertura para conversar com o colaborador, que é um problema dentro da indústria. Então, nós precisamos ter empatia com o colaborador, saber o que ocorre dentro da função dele, entender o que ocorre e deixar ele dar ideia que às vezes a gente nunca vai ter, porque ele vivencia melhor do que nós. Exatamente. E nesse ponto, eu passei por uma experiência muito parecida na indústria que eu trabalhei, uma indústria de massas alimentícias, e acontecia isso. Olha, mas a máquina é tal coisa, mas o pop tá aqui. Ah, não, mas não tá acontecendo assim, não. Acontece assim, ó, porque se você não fizer isso daqui, não vai funcionar direito, não dá pra gente, mas então vamos ouvir, vamos escrever do jeitinho que é, o porquê que tá sendo assim, vamos dar voz a esse colaborador, né? Porque, igual você falou, é muito importante ele que tá lá o dia inteiro fazendo aquela atividade, você tá rodando, fazendo várias outras coisas, né? Sim. Então, ele vai ser uma ferramenta fundamental para te passar informações, vai ser uma troca bem interessante. E independente da função, né? Deixando isso bem claro. Porque quão valioso é o trabalho de uma pessoa que trabalha no setor de higienização industrial. Sim. O quanto isso vale, o quanto isso é cobrado do setor de qualidade. Então, essa pessoa que higieniza, ela precisa ser evidenciada. E ela precisa se sentir valorizada. E sentir que seu papel é importante dentro da indústria. Então, para isso, para dar esse espaço, para deixar as pessoas falarem e entender, é preciso que a gente também os treine, para eles entenderem o nosso lado, eles entenderem o lado da qualidade. E como acontecem esses treinamentos? Assim, a minha opinião, um dos fatores mais importantes é o treinamento. Seja o treinamento das pessoas responsáveis pela qualidade, que muitas das vezes a gente procura fora, que é preciso buscar fora esses treinamentos. Precisamos buscar dicas, atualizações, fazer benchmark com outras indústrias, com outros profissionais, mas o treinamento interno é fundamental, porque o colaborador precisa saber o que ele precisa fazer. Então, existem dois tipos de treinamento, o treinamento in loco e o treinamento teórico. O in loco, a gente chama assim, para a gente ficar treinando o colaborador na função, no momento que ele está fazendo a operação. E esse treinamento in loco não necessariamente é um treinamento para você ensinar a pessoa o conceito daquilo ali. O treinamento in loco é para você ensinar a pessoa a trabalhar daquela forma. Por que que ela tem que trabalhar daquela forma? Aí tem uma pessoa da qualidade explicando o porquê. Mas, ao mesmo tempo, tem o apoio do supervisor de produção, do líder de produção, para ensinar a fazer da melhor forma e a qualidade ajudando a entender sobre isso. Então, o treinamento in loco ele é muito importante. A gente aplicava isso, por exemplo, essa função não está funcionando dessa forma, está gerando contaminação cruzada, estou tendo problemas com essa função dessa forma. Como nós vamos fazer? A gente chama o supervisor, ele opina da melhor forma que ele acha que deve ser. Nós vamos para a linha e treinamos a pessoa a mudar a forma como fazer essa operação. Por exemplo, lá na esfola, no abate de bovino. A esfola, ela é uma etapa, assim, fundamental. E também de super alto risco, porque é onde a faca entra em contato com o couro e que muito possivelmente pode entrar em contato com a carcaça. Então, a contaminação do couro pode ser levada para a carcaça e isso é um fator muito crítico. Então, às vezes, o colaborador faz o risco no couro com a lâmina, o fio da faca voltado para baixo. Mas a melhor opção seria
fazer o risco no couro com a lâmina voltada para cima. Ah, que legal. Então, assim, ter um supervisor de produção que vivencia isso também é fundamental. Porque às vezes nós da qualidade não vamos pensar nisso. Exatamente. A gente só tem que pensar que tem que ficar bom. Mas como precisa ficar bom? O supervisor tem que conhecer todas as etapas para dar uma opinião sobre isso também. E você me falou no outro bate-papo nosso da forma como você fazia os treinamentos, que eu achei bem legal. Tem muita tinta guache. Sim, sim. Então, os treinamentos teóricos nós fazíamos, cada empresa estabelece a sua frequência, nós fazíamos de forma anual, e esse treinamento teórico, não adianta a gente ir para lá ficar 3 horas na frente de um slide e falar assim, é assim que tem que fazer e ponto final. A gente tem que deixar o colaborador à vontade. Para isso, a gente fazia vários jogos de perguntas, tipo, conceitar, gente, o que é BPF mesmo? Aí quem acertava ganhava uma bala, ganhava um chocolate, para incentivar o envolvimento dele no treinamento. E ao longo do treinamento fazíamos dinâmicas simples, mas que tinham uma reflexão muito forte por trás. Um exemplo é a higienização de mãos, que acaba sendo um fator bem desafiante para qualquer profissional da área de qualidade, porque é uma coisa simples, mas às vezes o colaborador tem dificuldade de entender por que ele precisa fazer todo aquele processo de higienização. Então, a gente pedia um voluntário, o voluntário levantava, ia lá na frente, nós vedávamos seus olhos e pedíamos, né, para ele fazer com as mãos como ele faria como se ele estivesse entrando lá na entrada sanitária, para higienizar. Para isso, a gente falava, vamos colocar aqui na sua mão um sabonete líquido, um detergente lá, para você higienizar como se fosse com água lá na entrada. E ele faz todo esse processo, só que ele não sabe que não é um detergente, sim uma tinta guache, que vai nos expor claramente onde ele higienizou, onde ele não higienizou. E assim, é muito engraçado, porque todas as vezes que fizemos dessa vez, eram os mesmos lugares que estavam expostos à contaminação que não foram higienizados. Claro que tinha lúdico, diferença, né? De um para o outro. Fica muito lúdico. Ele entende ao final, porque quando a gente tira a venda, todo mundo percebe onde ele falhou, onde esqueceu, e todo mundo fala assim, nossa, caramba, eu esqueci ele mesmo. Eu também esqueço todos os dias. Então, a pessoa passa a perceber a importância disso. E uma outra dinâmica que a gente fazia é sobre contaminação cruzada. Eu discretamente passava cola glitter na minha mão toda, não deixava ninguém ver. Pegava um bombom todo embalado, desembalava o bombom, tirava toda a embalagem e começava a manipular esse bombom. Então, pegava o bombom, colocava na tábua, partia com a faca, mas antes de fazer o manuseio, eu espirrava na minha mão com toda a força e para todo mundo ver que era um espirro e que atingia o bombom. Dessa forma, eu manuseava com toda a pressão, assim, na bandeja, na tábua, na faca, e a faca, a tábua e o bombom ficavam repletos de glitter. Então, isso simbolizava a contaminação cruzada, que veio do meu espirro, que passou para minha mão, que passou para o bombom, que passou para a faca, que passou para a tábua. E isso vale para qualquer outra situação. Eu vou pegar numa vassoura e vou encostar na carcaça. Eu vou coçar aqui no meu cabelo, debaixo da touca e encostar na carne. Então, são questões que a gente dá o exemplo e pede para eles. E eles gostam disso, eles refletem sobre isso, né? Mostra situações bem reais mesmo, né? Por exemplo, essa do espirro, a questão da tosse. Gente, uma que é muito clássica, das touquinhas, né? E principalmente as mulheres, com a orelha pra fora. Ainda deixa. Tem umas, outro dia eu vi isso, mas foi numa rede de fast food, que eu não vou falar o nome, e aí a pessoa foi fazer um sorvete, né, uma casquinha, e ela tava lá, e aquele franjão todo escovadinho pra fora, né? Eu falei, gente, tá precisando de umas diquinhas aqui, entender a questão. Vamos retreinar, pessoal! Essa questão de vídeos reais, de fotos reais, elas são muito importantes passar durante o treinamento também. Porque às vezes a gente vê uma não conformidade, até treina a pessoa com essa não conformidade, já passou e tudo, mas a gente tirar uma foto, mostrar a situação, mostrar uma situação qualquer do dia a dia, pedir a opinião deles para falar, esse aqui tá certo, o que vocês acham que deveria ser feito? E vídeos de situações corretas também, para eles entenderem a diferença do erro para o correto. Além disso tudo, essa questão de motivar o funcionário através de vídeos também. Os vídeos motivacionais que a gente encontra uma gama, né, na internet hoje, isso faz com que eles tenham um sentimento de equipe também, de se sentir responsável pelo produto que está sendo produzido. Porque, afinal de contas, ele vai consumir esse produto, a família vai consumir.
Então, é muito importante que ele se sinta motivado a isso. Ele tem um sentimento de dono, né? Tipo De assim, eu sou dono. responsável por Sim, isso. a Se Larissa ficar comentou ruim, isso ontem. se ficar ruim, é culpa minha também, né? Sim, Eu sou sim. parte desse todo. Isso é muito importante, Isso é muito realmente. importante. E vídeos também relacionados à função dos micro-organismos, porque nós sabemos, nós conhecemos, mas o colaborador não, ele nem entende. Alguns entendem, mas alguns nem tiveram conhecimento sobre uma bactéria, sobre um micro-organismo em si, que existem micro-organismos mas que existem micro-organismos bons. Então, assim, a gente precisa explicar para eles o porquê, como o iogurte é feito, mas também como uma contaminação é provocada. Então, isso é muito interessante. Além disso, a gente apresenta alguns fluxogramas, mostra as etapas, pede opinião, mostra problema, resolve em conjunto, estudo de caso real em conjunto, isso é muito importante. E no final do treinamento, uma provinha, né, de conhecimento, para eles se sentirem motivados a aprender, para depois fazer uma prova boa, porque aí vão ser reconhecidos, talvez terão uma oportunidade de um emprego, de uma função melhor, uma oportunidade até mesmo na qualidade, que é muito requisitada dentro de uma indústria. Então, isso é muito legal. Muito bacana essa dica. Próxima dica, dica número 4, é fixar os procedimentos padrões em locais estratégicos, locais propícios, com fotos da situação real e em pequenas frases, pequenas palavras para lembrar o colaborador do que ele precisa fazer. Se você enche de texto, a pessoa, vou perder esse tempo claro aqui. Que não. Você tem que ser direto, objetivo e no ponto, né? Isso, não vai chamar atenção nenhuma, assim, encher de texto. Então, uma imagem de uma pessoa mesmo da indústria, para eles reconhecerem, lá, tirou foto minha, me colocou lá no pop. Isso é interessante. Então, precisamos fixar esses procedimentos e mostrar para eles o que é correto. Quanto mais você vê isso, mais você grava e começa a fazer certo. Né? E onde colocar, né? A gente estava falando também sobre aquelas plaquinhas, né? Tipo, higiene é importante, ou então faça a higiene das suas mãos, de lembrete mesmo, né? Não deixe de higienizar a bota, alguma coisa assim. Isso é E fundamental. espalhar também, que é bem importante. Locais importante, bem estratégicos, onde eles vão passar para sair da fábrica, onde eles vão passar para entrar na fábrica, onde vão passar para ir no banheiro. Então, todos esses locais são locais estratégicos, é onde o colaborador, ele vê e presta atenção, né? Porque locais corridos também não adianta, né? E a dica número 5, análises e verificações não programadas. Um exemplo aí que a gente colocou, uma foto do suave de mãos que fizemos e fazemos, várias indústrias fazem esse controle, para o controle em si da higienização de mãos, porque as mãos das pessoas são fundamentais no momento que elas estão trabalhando, no momento que elas estão manuseando o alimento. Então, nós precisamos ter o controle dessa higienização. Então, eu costumava sempre levar o exemplo de plaquinha e a cada não conformidade que a gente detectava ao longo dessas análises, chamar o colaborador em particular, falar para ele que aconteceu isso. Se aconteceu não conformidade, voltar com ele lá na barreira sanitária, fazer todo o procedimento junto com ele, refazer a análise e mostrar para ele, olha, agora deu certo, porque nós fizemos o processo correto. Então, ali a gente mostra uma placa Petrifilm lotada de micro-organismos, que é a mão suja, e depois a placa Petrifilm com alguns pontinhos, 2, 3 ali, que é depois já de passar álcool em gel. Então, é muito importante demonstrar isso e ver que a qualidade faz esse tipo de trabalho por trás, né? Não é só a verificação em loco. E é não programada porque, por exemplo, como você disse, está lá na barreira sanitária, aí passa uma pessoa, de repente passa outra, você fala, aí, você, vem cá. É bem assim mesmo. É bem assim. E isso a gente deixa as pessoas à vontade para isso. Elas sabem que a gente precisa fazer isso. E quando a pessoa fala não, já aconteceu? Já aconteceu. Mas a gente fala assim, é porque você não lavou a mão. Já aconteceu disso. Ela falou assim, é porque eu não lavei. Aí ela assume e a gente já detecta como uma não conformidade e volta lá, faz o procedimento e faz a análise. Então, acontece. Tem que ter uma tratativa. Essa postura, né? Porque se você chegar e destratar o funcionário, o colaborador ou puni-lo de alguma forma, você tem que ensinar, né? Sim. Então você tem que ter um jogo de cintura bem. É claro que deve ter punições, a gente precisa trabalhar com algumas punições, mas é sempre em torno do ensinar primeiro, do treinar primeiro, de apontar como uma não conformidade, um relatório de não conformidade, que é a RNC. Mas reincidiu, quantas vezes foi reincidido essa não conformidade? Nós precisamos, então, o quê? Aplicar uma advertência? É uma ocorrência? Primeiro uma advertência oral, depois uma advertência escrita? Como que faz essa punição? Isso tem que ser muito bem conversado, né, com os setores da empresa para definir.
Agora, a PPCC. Análise de perigos e pontos críticos de controle. Uma breve definição desse programa. Permite avaliar os perigos e estabelecer sistemas de controle focados na prevenção. Acho que essa palavra-chave do programa. Ele tem como objetivo prevenir, reduzir e erradicar os perigos encontrados dentro de uma indústria de alimentos. Você falou tudo. Prevenir, gente. A PPCC não serve para remediar. Não. Serve para você prevenir que essas contaminações, essas não conformidades venham a ocorrer, né? Se tivermos só ações corretivas, nós nunca vamos ter um controle ideal, né? Precisamos prevenir sempre. E a primeira dica do APPCC, sexta dica do webinário, é formar a equipe de APPCC e ter treinamentos internos e externos. Essa equipe de APPCC é fundamental falarmos sobre isso. Primeiro que o APPCC ele tem que ser vivenciado e entendido por todos os colaboradores da empresa. Desde o colaborador de linha até a alta direção. Porque a alta direção ela precisa se comprometer. Eu preciso me comprometer de investir no maquinário melhor, de investir no equipamento melhor, numa higienização melhor. É preciso que a alta direção entenda a importância da PPCC. E nessa hora, o pessoal da operação, né, da produção, o pessoal da qualidade, tem que mostrar para a alta direção, até como forma de engajá-los, os custos que a falta de qualidade vão gerar, que às vezes vão ser muito maiores do que os custos gastos para implementar a qualidade, né? Uma multa, uma interdição, uma vida, né? Uma pessoa consumiu um produto que está inadequado e ia passar mal, acontecer alguma coisa, a gente está vendo caso assim recentemente. Sim. Então, isso é bem complicado, né? Então, eu acho que esse é um fator muito importante para você conseguir engajamento da alta direção. Mostrar para eles que isso daqui, ó, vai ser afetado com a falta de qualidade. É o que a qualidade tem que fazer, é o que a gente precisa fazer para abrir os olhos da alta direção, né? Eles, não criticando, eles estão trabalhando de forma com que a indústria se desenvolva, com que a indústria vá para frente. E para isso é preciso também termos as condições necessárias financeiramente. Então, a busca por tecnologias melhores e de menores custos, propiciando uma qualidade melhor do produto, vai ter um lucro maior, o produto vai ser mais evidenciado no mercado, a marca vai ser difundida, então é uma série de benefícios. E essa equipe responsável pela PPCC, ela precisa ser criada no início, a primeira dica, é o início do programa. Essa equipe precisa ser multidisciplinar, com um líder responsável, geralmente uma pessoa da manutenção, que seja um supervisor, um líder, um cargo que tenha ciência e tenha responsabilidade sobre as suas atitudes, sobre as ações que nós vamos precisar dele em relação ao setor, que tenha também uma efetividade dessas ações. Então, manutenção envolve muito, porque a gente precisa muito dos equipamentos, precisa muito dos maquinários em si. A garantia da qualidade, uma, duas pessoas, um líder de produção, um supervisor, isso tudo faz parte da equipe responsável. Precisa estar todo mundo engajado nisso. Você falou manutenção, me lembrou também, né, nessa experiência na indústria, que era muito engraçado. Você tinha lá, né, às vezes, o líder na manutenção e tal, e ele solicitava aos colaboradores que fizessem isso, fizessem aquilo, e eu cheguei na parte de qualidade também, e eu tinha que ver tudo. Por exemplo, uma não conformidade que eu tinha que ver era a questão de iluminação, da luz, das lâmpadas com proteção. E aí eu falei, olha, mas a gente precisa ver, vamos anotar a data dessa luz, dessa lâmpada, né? Porque para a gente ter um controle, rastrear de quanto está tendo que trocar, se está acontecendo alguma falha, e vamos colocar essa proteção, que é importante, explicando. Né? E ele disse assim, não, pode tentar lá, que eu estou tentando, tal, papapá. Aí eu fui, né? Engraçado. Chega uma pessoa assim, todo de branquinho, que a gente da qualidade chama sempre de branquinho, né? Aí eles já vão arrumando assim, e aí eu conversei com muito tato, com muito cuidado. Olha, pessoal, tá acontecendo isso, esses perigos, papapá. Sugeri, olha, seria muito interessante e tal, e eu preciso de um prazo. Vocês conseguem falar? Porque eu acho assim, o que eu preciso que vocês façam? Isso, isso, isso. Por que eu preciso que vocês façam? Por causa disso, disso, disso. Com 3 dias, eles tinham feito tipo, um apanhado de toda a fábrica, de todas as luzes, lâmpadas, quantas lâmpadas precisavam ser compradas. Aí, se tinha no almoxarifado, você tinha que comprar. Aí, o chefe da manutenção falou assim, como é que você conseguiu isso? Eu peguei e conversei, né? Porque, às vezes, um jeito truncado, um jeito
não vai conseguir as Não dá coisas. certo. Você tem que ter uma paciência mesmo para conseguir conversar E o e setor de convencer. manutenção, às vezes, não vai entender por que que eu tenho que trocar aquela luz. Ele Sim, não vai entender por que que eu tenho que alisar a superfície de um inox lá dentro. Para não deixar exatamente. abertura, para não deixar propiciar viver o micro-organismo ali. Então, ele tem que entender isso. Ele fala assim, mas para que que eu vou ficar catando isso, isso, É, tem que se aquilo? sentir importante, que o trabalho dele é importante, É né? muito Volta naquela parte interessante da isso. valorização. Então, entra aí também os treinamentos internos e externos, principalmente para o BPCC, mais ainda que o BPF, né? Porque o BPCC, ele é mais robusto, ele é um programa mais robusto. Uhum. Então, buscar treinamentos fora, buscar se atualizar, fazer o benchmark novamente, agora em relação ao BPCC, em relação aos perigos, como tratar esses perigos, como fazer ações em cima dos perigos, dos riscos. Uhum. E dica número 7, descrever, entender o produto e identificar o seu uso. No início do PPCC, a gente descreve com que produto que a gente está trabalhando, naquela linha ou na indústria toda, naquele setor. Por exemplo, no frigorífico, eu tenho que saber o que que é a carne, qual que é o uso dela depois que ela sai aqui de dentro da indústria. E qual que é a característica dela, como que ela se comporta numa temperatura X, numa temperatura Y, no ambiente X, no ambiente Y. É importante a gente entender o produto para, ao longo do processo que a gente for acompanhando, nós sabermos, esse perigo aqui pode se influenciar, porque a carne tem essa característica, tem isso, ela vai fazer isso, ela vai se comportar dessa forma. Então, o uso, a identidade e entender o que que é o produto é fundamental. E descrever isso Sim, no PPCC. e você me lembrou uma coisa, uma situação assim muito simples, né? Você tem vamos supor no caso de suínos, você tem um toucinho de barriga e você tem o toucinho de barriga defumado, o bacon, né? Ah, não, toucinho de barriga, eu posso usar o mesmo PPCC? Gente, o produto é o mesmo? Não. Pode ser a partir da mesma matéria-prima, né? Só que o bacon, por exemplo, foi submetido a outros processos. Processo de cozimento, defumação, adição de conservadores. Então, são coisas assim que a característica do produto final é totalmente diferente, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, PPCC para carnes, a PPCC para leite, a PPCC para cada produto, né? Para as características peculiares de cada produto. Sim, Por isso que é importante você conhecer, né? Uma empresa que produz carne, a peça inteira e hambúrguer. É diferente. é diferente. É diferente. Só no abate em si, eu tinha o PPCC do abate, que me gerava a carcaça bovina, e tinha o PPCC do miúdos, que me gerava inúmeros miúdos, congelados, resfriados. Então, tinha um PPCC específico, né? É claro que no final é um programa só, mas com as descrições separadas, os fluxogramas separados, os mapas de risco separados. Isso é muito importante ficar claro, né? Oitava dica, construir o fluxograma do processo e validar. Mas não é chegar atrás do computador, lá no Word, desenhar o processo como se a gente tivesse já entendido tudo o que aconteceu. Construir o fluxograma é entrar dentro da indústria, com a prancheta na mão, com a caneta na mão, e ficar lá 10 minutos, 15 minutos, o tempo que for necessário em cada operação, para você entender e acompanhar o processo quando ele tem uma não conformidade, quando não tem a não conformidade. O que que acontece de não conformidade? É ali que acontece um perigo? Existe perigo ali? Não existe? Você precisa entender. E a forma como o colaborador trabalha influencia muito nisso também. Então, acompanhar de perto. Isso vai gastar tempo? Vai gastar muito tempo. Mas se você construir um fluxograma bom, robusto e suficiente para te apoiar durante todo o desenvolvimento do PPCC, você não precisa ficar voltando lá o tempo inteiro para poder ver, é isso mesmo, tem que ir lá voltar, vou ver de novo. Tem que ser feito como você falou, né, Ana? Em cada etapa. Né? A gente que é engenheiro, a gente aprende a desenhar fluxogramas, né? A desenhar processos. Mas desenhar uma coisa, aqui entra isso, aqui sai isso. Nesse pedaço aconteceu tal transformação. Isso gera algum risco? Quais cuidados que eu tenho que ter por conta desse pedaço? Fez entrada, saída? Tá tudo ok? Passa para a próxima. E assim por diante, até chegar na parte final. Que temperatura que foi submetido, o que que entrou, o que que saiu, é muito importante isso. Só que esse processo de fluxograma, a gente constrói, descreve, e descrever as etapas também é fundamental, né? Sim. Desenhar ali na prancheta, mas e descrever nos pontos principais, os pontos importantes. Porque no PPCC em si, a gente fazia assim, né? Colocava o fluxograma, enumerava cada etapa e depois descrevia cada etapa de forma simples, objetiva,
mas de forma que você entenda o que acontece naquela etapa. E uma palavra te remete a muita coisa. E outra coisa, validar esse processo, validar esse fluxograma, entrar com alguém que tenha conhecimento no processo também e pedir a opinião da pessoa. Olha, eu fiz esse fluxograma, eu gostaria que você me acompanhe de sua presença, né, me acompanhando lá dentro, para tentar ver se essa pessoa te dá alguma outra ideia, te dá alguma outra opinião, consegue te ajudar com alguma coisa que você ainda não viu. Às vezes você deixou passar alguma coisa e aquela pessoa que é no dia a dia, não, mas aqui a gente faz assim diferente. Isso. E é aquele ponto-chave que você precisa. Né? Então, assim, desenhar primeiro, depois sentar com o supervisor, você pode ir lá comigo? Vamos mandar lá comigo. Aí ele vai te explicar, não somente o supervisor, mas qualquer outra pessoa que tenha conhecimento, tanto das regras do APPCC em si, como do processo, né? Então, aí também é importante, né, fazer valer essa questão do conhecimento que os supervisores precisam ter, da formação dos supervisores, dos líderes de produção, em relação à qualidade também. Isso é fundamental. Você falou um ponto muito bacana. A pessoa tem que se qualificar, tem que se capacitar e tem que estar sempre se atualizando, reciclando, procurando justamente porque os processos hoje, a gente tem, né, uma base de processos, mas os processos tecnológicos vão sempre se atualizando, né? Vão ficando cada vez mais automatizados. Então, ele tem que acompanhar isso, tem que saber como atuar, né, com relação à qualidade nessas diferenças que vão surgindo nos processos, né? Com certeza. A nona dica, análise de perigos. Eu acredito que essa etapa ela é muito crítica, porque precisamos analisar com calma, identificar esses perigos potenciais e as suas medidas preventivas. Construindo o fluxograma da forma como nós falamos agora, no momento da descrição das etapas, nós já conseguimos perceber esses perigos. Mas agora é necessário definir esses perigos da forma correta, né? De estabelecer esses perigos após o fluxograma validado, com todos cientes desses perigos, porque nós precisamos tratá-los. E aí entram perigos físicos, químicos, microbiológicos, todos os tipos Todos de perigos, os tipos né? de Isso tem que perigo. ficar claro. E deixando claro também que não só no nosso produto no momento do processo, mas em si da matéria-prima, dos insumos. Então, a matéria-prima, ela possui riscos também, possui perigos também. O insumo também possui perigos. Então, nós precisamos ter uma matriz de risco específica para cada um e saber que o problema pode não estar somente no produto que ocorreu ali no momento do processo, mas sim numa matéria-prima que compõe esse produto. Então, é fundamental analisarmos desde o início, né, desde a chegada, do recebimento da matéria-prima e do insumo, até a expedição final do produto. Isso é muito comum, por exemplo, em processos que sofrem pasteurização, essas coisas, né? Como, por exemplo, o iogurte. Aí não adianta nada você pasteurizar e depois vai adicionar ingredientes que não passaram pela pasteurização. Aí você está contaminando seu produto, né? E dessa forma também é importante relembrar um pouco e falar um pouco do PAC em si, né? A homologação de fornecedor é muito importante. Você estabelecer requisitos para o fornecedor cumprir, fazer auditoria no fornecedor. Então, isso garante que a sua matéria-prima, o seu insumo, ele está ok. Por mais que ele esteja ok nos papéis, é importante também fazer a avaliação no recebimento. Então, é importante saber o que entra dentro da sua indústria. E essa pessoa da qualidade, ela vai até o fornecedor e coleta uma amostra, faz a auditoria. Né, fazer auditoria dentro da fábrica do fornecedor. Ah, que legal. Entender o processo dele, saber como ele trabalha. Porque não adianta o insumo, a matéria-prima está lá toda bonitinha, arrumadinha na sua mão, você não sabe como isso foi produzido, como aconteceu. Então, eu acho assim, a matéria-prima ovo, por exemplo, ela é muito crítica, né? Então, na Forno eu vejo o cuidado que eles têm com o recebimento do ovo. Então, isso é muito importante. E o ovo das suas diferentes formas, né? Quando eu trabalhava na indústria também, a gente usava o ovo em pó, né? Dentro de um premix para a massa alimentícia. Você tem que ter um cuidado, assim, ferrenho com a estocagem, né? Com a manutenção, porque você recebe, mas se você não mantém ele de forma adequada dentro da própria indústria pode acontecer. Pode acontecer. Você tem que ter um cuidado também com o armazenamento dele até o momento do uso. É claro que acontece de não conseguirmos ir até o fornecedor às vezes, de ser um pouco inviável, por estar até mesmo em outro país. Mas é importante estabelecer os critérios para que essa matéria-prima cumpra. Um laudo, por exemplo. Um laudo microbiológico. Um laudo, sim, que contenha todas as informações referentes ao processo, que tenha uma rastreabilidade, pedir a rastreabilidade ao fornecedor. Então, isso é muito importante. Legal. E estabelecer suas medidas preventivas, né? Não esquecemos de falar sobre isso.
O ponto número 10, identificar os pontos críticos de controle. Esse eu posso fazer uma pausa? Vários colegas de profissão que estão dentro da indústria falam comigo. Isso é o mais difícil. Saber se aquilo é crítico ou não. Como que eu defino? Porque senão, às vezes você quer colocar tudo como ponto crítico. E não, né? Tem uma dica, assim, pra gente ajudar a definir, ou é uma coisa muito específica de cada processo? Eu acho que é muito específico de cada processo, mas temos ferramentas para isso, né? Que legal. Então, temos a árvore decisória, as perguntas da árvore decisória para nos falar. Sim, é um perigo de alto risco? Possui um alto risco? Possui uma severidade alta? Qual que é a probabilidade de acontecer esse perigo? E esse perigo, ele já foi tratado em algum outro PAC? Ele é controlado de alguma outra forma em algum programa de autocontrole? E tem alguma outra etapa depois dessa que eu consigo controlar esse perigo? Se não, é um PCC. Né? Entendi. Então, é preciso avaliar essa questão da severidade, da probabilidade e do risco em si, né, de ocorrer esse perigo, ela é fundamental. É difícil, é complicado, não é para uma pessoa só fazer, é para um grupo de discussão fazer, é a equipe de qualidade se juntar, é a equipe responsável pela PCC se juntar e ver qual que é realmente o PCC da linha. E se for um PCC, como que eu preciso controlar ele? Aí que vem as etapas fundamentais do PCC, né? O limite crítico, que é a dica número 11. Como que eu vou estabelecer o limite crítico desse PCC? Na verdade, a gente vai buscar fontes que são publicadas, que são as legislações, para ver se for um PCC microbiológico, o que a legislação me diz. Então, ali eu vou ter um limite crítico. Se eu não tiver um limite crítico ali, qual que é o meu histórico de processo? Quais foram as reclamações que o cliente já me deu? Qual que é a reclamação que eu tenho de maior número? O que acontece com o meu produto? Eu preciso ter o histórico desses relatos, o histórico dessas reclamações, o histórico dessas análises, para quando eu não tenho estabelecido em legislação, eu poder aplicar o limite crítico naquele ponto. Isso é fundamental. E dali fazer, né, colocar as ações preventivas associadas a cada PCC. Dica número 12, definir o procedimento de monitoramento de PCC. Isso também é um ponto que o pessoal fala bastante, né? Pega bastante. Como monitorar? Quem vai monitorar? Com qual frequência eu vou monitorar? Isso, acho que são dúvidas bem frequentes, né? As pessoas da operação, elas precisam monitorar esses PCCs, precisam preencher os formulários referentes ao PCC. Mas os monitores de garantia da qualidade, eles precisam estar atuantes no PCC também. Quem são esses monitores dentro da indústria? Então, eu vejo que cada indústria trata de uma forma, né? A equipe de qualidade. Lá onde eu trabalhei, no frigorífico, tinha quatro monitores de qualidade. Esses monitores, eles ficavam o tempo todo dentro da indústria com a prancheta na mão, fazendo análise suave, monitorando tudo. Eu preciso controlar a temperatura dos esterilizadores de 2 em 2 horas. Então, eles faziam o controle disso, monitoramento disso. Monitorava o PCC, a forma como que o operador está monitorando a carcaça, a forma como que ele está preenchendo o formulário, isso tudo precisa ser monitorado. É claro que vamos ter etapa de verificação também, mas o monitoramento é muito importante, tanto pela qualidade quanto pelo próprio operador que lida com o PCC. Então, daí a importância dos treinamentos. Né? Número 13, estabelecer ações corretivas para o caso de desvio dos limites críticos. Então, o que pode acontecer num desvio? Passou do limite crítico? Qual que é a intenção? O que a pessoa precisa fazer de imediato? Porque a ação corretiva, ela precisa ser feita naquele momento. É para corrigir aquele perigo que está passando na minha frente. Então, por exemplo, a contaminação microbiológica na carcaça, que é um ponto crítico de controle que eu usava. Essa contaminação passou ali no monitor de PCC, ele viu a contaminação, retirar a contaminação é uma ação corretiva. Acionar o supervisor de produção na hora, para ele ir lá e falar assim, ver a contaminação, de onde ela veio, qual que é o formato dela na carne, porque assim, a gente vendo a contaminação de onde que ela está ali na carcaça, naquela localização, a gente consegue perceber qual operação que provocou essa contaminação. Então, o supervisor já associa a qual operação que está relacionada a essa contaminação, vai lá na hora no operador, pede opinião, fala assim, você acha que aconteceu alguma coisa? O que você pode ter feito que provocou isso? Ou você não, o equipamento, o que aconteceu?
Então, essa ação corretiva ela é muito importante. E a preventiva sempre leva para o lado do treinamento, de melhorar a operação do funcionário, do colaborador, de melhorar a plataforma onde ele está localizado, de melhorar o funcionamento do equipamento. E é legal falar, né, Luana, que as não conformidades são uma excelente oportunidade de melhoria, Com certeza. né? Você viu uma não conformidade, então você pensa, poxa, é aqui que eu tenho que atuar. Como que eu posso melhorar para isso não voltar a acontecer? Sim. Né? E assim você define uma medida preventiva para que aquilo não aconteça E de que novo. bom que ela foi encontrada no processo. No processo. Né? E não lá no consumidor. Você vai fazer de Exatamente. tudo para que elas sejam monitoradas e encontradas dentro do processo. É claro que vão ter reclamações lá de fora, mas controlar o máximo possível dentro da indústria. Com certeza. Estabelecer procedimentos de verificação de que o sistema está funcionando. O que seriam essas verificações? Seriam auditorias internas, auditorias do próprio órgão fiscalizador, que é o Ministério da Agricultura, que é a Anvisa, certificadoras, tipo BRC, né? Então, temos várias ferramentas hoje para fazer essas verificações. Pode ser uma pessoa já que tenha conhecimento muito amplo naquele processo, naquela indústria, por exemplo, vamos chamar aqui a coordenadora para fazer uma verificação, ela tem conhecimento disso, é uma pessoa diferente, vamos lá, vamos verificar. Então, isso é muito importante, mas mais importante ainda é formar essa equipe de auditoria interna, treinar essas pessoas como auditores internos e fazer essas verificações, né, frequentes na indústria. E uma dúvida minha agora, Ana, dentro da indústria, né? Quem poderia fazer parte dessa equipe de auditores internos? É exclusivamente o pessoal da qualidade? Quais cargos? Não exclusivamente. Eu acredito, assim, que são pessoas que têm uma formação nisso e que saibam quais são os pontos críticos, que saibam os procedimentos em si, que entenda como é uma auditoria, que entenda como é o processo de verificação, o que deve ser feito de correto naquilo ali e consiga identificar o erro. Então tem que ser uma pessoa altamente capacitada. Altamente capacitada. Ela tem que estar bem a par do processo e ter esse domínio de tomar decisões mesmo com relação... Com certeza. Ok. Dica número 15. Ah, meu Deus, estamos indo para a última já. Estabelecer procedimentos efetivos de registro e documentação de todos os controles. É uma parte excepcional, fundamental. O MAPA ele é muito exigente em relação à documentação. Então, nós precisamos ter tudo registrado. Um PAC tem que ter a sua numeração, a data da elaboração, a data da revisão, estabelecer em qual versão que está, seja o PAC, seja o PCC, seja o BPF, qualquer tipo de documento, um formulário, quantas vezes ele foi revisado, por quem, por que ele foi revisado. Então, o histórico disso é muito importante a gente ter. No momento de uma auditoria, o fiscal em si pergunta, me mostra então o seu registro, o número tal, do dia tal. É importante manter esse registro por quanto tempo? A gente costumava manter, e eu acho que isso é um habitual, né, em todas as indústrias, de manter durante o período de validade do produto. Então, até o momento que o produto está apto para consumo, você mantém todos os registros desse produto. Então, seja um formulário simples de peso, seja um formulário simples de temperatura, mas é importante manter isso. Se der algum problema, nós precisamos dessa rastreabilidade completa, que é um outro fator muito importante. Né? E essas documentações, esses registros, ainda se usa muito papel, né? Mas agora já está sendo utilizado em alguns lugares também o tablet, nessas plataformas você consegue bloquear esse documento, né? Com uma senha, alguma coisa para que ele não seja adulterado. Isso é muito interessante, porque além do gasto excessivo com papel, porque são muitos papéis, né? Vários formulários, vários documentos. Onde você armazena tanta coisa, Nossa, é muito complicado ter a gestão disso, né? Na forma física. Então, várias plataformas, existem sistemas que já estão criando programas próprios para adaptar a garantia da qualidade num sistema só. Então, assim, ali eu vou ter o PAC de temperaturas, que eu vou controlar as temperaturas utilizadas dentro da indústria. Então, eu vou inserir nesse sistema tudo que eu preciso perguntar para ser de fácil entendimento e de fácil resposta pelo monitor ou pelo colaborador lá de dentro da indústria. De fácil preenchimento, que bloqueie que essa pessoa volte lá e edite essa resposta. Isso é muito importante. Para evitar uma fraude nos documentos, para evitar rasura nos documentos. Então, é muito bacana. Armazenamento em nuvem. Na época, a gente pediu permissão para o Ministério da Agricultura para usar essa ferramenta. Ela foi aprovada. Ai, que legal. Então, isso é legal o pessoal saber. Você entra em contato com o Ministério da Agricultura ou com o órgão fiscalizador, né, pertinente lá para o seu ramo de trabalho.
seu ramo de alimentos. E aí eles dão um aval ou não para você usar. Sim. E aí, por exemplo, usa aquelas canetas digitais, é digitado, porque às vezes é difícil até você conseguir ler quando a pessoa escreve, Não, né? sim. Mas tudo é digitado. Nesse programa que a Ótimo. gente estava testando, era tudo Porque facilita, digitado. senão fica igual esse Sim. gente. E geralmente, assim, umas perguntas rápidas com respostas de múltipla escolha, se possível. E com as opções assim, a temperatura, então vou colocar lá 85. Então vai girar, vou colocar 8. 5. Então, assim, de fácil preenchimento mesmo com o Aham. monitor. Ele não pode perder tempo, ele tem que Sim. ganhar, né? Uma eficácia do processo. Isso é muito interessante. Quando eu saí, ainda estava implantando, eu não vi funcionando. Então, eu acredito que já tem algumas indústrias trabalhando com esse tipo de sistema. Não sei se Uhum. exatamente armazenando tudo em nuvem ainda, mas pelo menos já fazendo no sistema e imprimindo os relatórios. Ai, que Já dá uma bacana. avançada. Eu acho que isso é bem o futuro. Ai, que bacana, Ana. Ótimas dicas que você deu pra gente. Bom, pessoal, chegamos ao fim das nossas dicas, Muito mas eu boas. deixei um texto muito interessante que eu costumava passar em todo treinamento de qualidade do PF. Vamos ler, para refletir. Com certeza. A qualidade era um serviço importante a ser feito e todo mundo estava certo de que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito. Alguém ficou zangado com isso porque era serviço de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um podia fazê-lo, mas ninguém percebeu que todo mundo não faria. No fim, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um podia ter feito. Isso é muito verdade. Que texto bacana, né? Que Muito a bom. gente não faça isso, né, na nossa indústria, no nosso emprego, no nosso setor, e que a gente pense que a qualidade é obrigação de todos os envolvidos, né? E que sintamos prazer em cumprir a qualidade, né? Ah, muito obrigada, Ana. Tenho certeza que o pessoal amou.